1, 2, 3, 4. E aí, galera, quando a gente fala de multiplicação ou divisão, existe o que a gente chama de regra dos sinais, né? Que é meio que você vai acabar memorizando quando é que o sinal vai dar positivo ou negativo no resultado de uma multiplicação ou no resultado de uma divisão, tá? Por isso eu coloquei ali regra dos sinais para os produtos para divisão. Porém, tem uma boa notícia. Essas regras de multiplicação e de divisão, elas têm basicamente a mesma ideia, tá? Sinais iguais mais e sinais diferentes menos. Eu vou repetir essa frase já já. Mas é assim, para um produto, se você multiplica um número negativo por um outro negativo, o resultado vai dar positivo. Se você multiplica um número negativo por um outro positivo, esse resultado vai ser negativo. E aí, como a ordem dos fatores não altera o produto, se menos com mais dá menos, mais com menos, eu só troquei a ordem dos fatores, então não alterou o produto. E a multiplicação de sinais iguais, isso sempre vai dar mais. Então, basicamente, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. A mesma coisa para divisão. Dividiu dois números, numerador e denominador, beleza? Deu, né? Sinais são iguais, vai dar mais, tá? E sinais diferentes, dando menos. Eu usei esses nomes, né? Numerador e denominador. Então eu queria agora falar de frações, né? Porque o que seria numerador e denominador? Eu já coloquei uma fração aqui. Lembrando, o que é uma fração? A fração nada mais é do que uma divisão, ou seja, se você tem a fração A sobre B, ela está indicando a divisão do A por B. Suave, gente? Beleza? Então, repara, 8 dividido para 12. Quer ver? Tu consegue entender que é 8 dividido por 12? Sim? Tá, já é ótimo. Melhor ainda, 8 dividido por 12, tu já consegue perceber que esse resultado vai ser menor do que 1? Sabe como é que eu sei disso? Porque para uma divisão, ou seja, para uma fração dar 1, pelo menos 1, o número de cima tem que ser igual ao número de baixo. Se o numerador, que é o nome disso, tá? Numerador, tô com medo de vazar. Deixa eu ver aqui, numerador, dá para enxergar? Foi, né? E isso aqui seria o denominador. E aí, pra gente lembrar, né? É como se na divisão, isso aqui é o dividendo e isso aqui fosse o divisor, naquele método da chave, né? Que a gente dividiu ainda agora, beleza? Numerador e denominador. Isso aqui é o resultado, que também seria chamado de quociente, tá? Beleza. Então, voltando aqui pro meu questionamento, consegue perceber que 8 por 12 vai dar menos que 1? Que é como se você dividisse 8 balas para 12 pessoas. Você vai acabar dividindo, né? Não vai ter uma bala para cada um, vai ter menos do que uma bala para cada um. Entende isso que eu quis dizer? E como é que eu já sabia isso sem pensar no contexto, né? De balas ou inventando algum cenário? É porque só vai produzir pelo menos 1 se o numerador for igual ao denominador. Se o numerador for maior que o denominador, o resultado vai dar maior do que 1. Agora, como acontece aqui, se o numerador for menor do que o denominador, o resultado vai ser menor do que 1, certamente, tá? Mas, antes de apresentar isso para você, vou colocar esses nomes aqui também. Numerador. É porque lá se percebeu, né? Lá não estava planejando, não. Lá veio na hora. E denominador. Aí, antes de dar a resposta... Tá, eu já vou colocar a resposta aqui. E aí eu vou colocar logo associado uma outra coisa, que é assim, além de você indicar por 8 dozeavos, que seria a leitura, né, 8 dozeavos, você também poderia fazer uma simplificação dessa fração. Tá ligado em simplificação? Porque assim, existem modelos, né, vários nomes para as frações, mas um dos mais famosos é você verificar se a fração é irredutível ou não. Sabe o que uma fração irredutível é? Que não cabe mais simplificação. Como assim? Geralmente, uma fração irredutível é aquela que tem fatores primos no seu numerador ou um denominador. Ou você também pode avaliar assim também, ó. São várias informações, então tenta se ligar. A gente poderia pegar o 8 sobre 12. Eita, minha caneta fugindo aqui. 8 sobre 12. E ver um número, sem ser um 1, né? Porque um divide todo mundo. Um número que divida tanto em cima quanto embaixo ao mesmo tempo. E aí, para se tornar uma fração irredutível, que era a nossa avaliação ainda agora, é você tentar dividir ao máximo, até que você não tenha mais essa possibilidade de dividir por um número em comum, em cima e embaixo. Por exemplo, eu estou vendo aqui que dá para dividir por 2, né? Porque os dois são pares. Aí daria o que pra gente? Daria 4 sextos. Aí a gente falaria que 4 sextos e 8 12 são frações equivalentes, elas produzem o mesmo resultado.
É aquele papo que a gente levou na semana passada, tipo assim, se eu faço uma operação de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro também. Aí a resultado continua o mesmo da equação, é a mesma parada. A simplificação ela tem que se dar assim, né? Multiplicar, dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, para simplificar, né? Tornar a fração mais simples. Aí, eu não sei se você consegue perceber, 4 e 6, mesmo depois de simplificados, né? Porque eles não eram originais, ainda não são irredutíveis. Sabe como é que eu sei que eles não são ainda irredutíveis? Não é uma fração irredutível? Porque ainda cabe simplificação. Por 2, por exemplo, né? E aí é o que muita gente deve ter pensado no início. Kaique, se você está dividindo por 2 duas vezes, eu poderia dividir por 4 logo direto? Cara, se você pensou nisso, você está pensando muito certo, beleza? 4 dividido por 2 vai dar 2 e 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí, galera, essa fração aqui, eu posso afirmar que ela é uma fração irredutível. E como é que eu consigo avaliar nela essa característica? Ela é irredutível porque não existe no seu 1 um valor que divida o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Até porque 3 é um valor primo, né? Assim como o 2, tá? Era aquele papo que eu estava te falando. Vai acabar surgindo um valor primo aí em que você não consiga simplificar, que só o 1 vai ser o número que divide os dois ao mesmo tempo. Então a gente pega a fração original e a gente visualiza que ela não é irredutível porque ainda cabe simplificação. Aí eu simplifiquei por 2 por 2. Ou também poderia ter dividido por 4 logo direto. Bom, como é que eu sei que essa aqui é irredutível? Justamente porque não existe mais esse valor que eu consiga dividir em cima e embaixo pelo mesmo e simplificar, né? Tornar a fração mais simples. Então essa aqui ela já é a mais simples possível, irredutível. Esse é o nome. Aí por isso eu coloquei um exemplo aqui embaixo, que é para a gente acabar avaliando, né? Como que a gente pode, na verdade, avaliar frações com diferentes denominadores. Porque vamos lá, se eu tivesse com o mesmo denominador, sei lá, 5 sobre 7, 1 sobre 7, 2 sobre 7. Aí se a pergunta fosse a mesma, né? Coloca essas frações aí, né, em azul que eu criei agora, em ordem crescente. Galera, se eu fosse para colocar em ordem crescente, fácil, né? Bom, tem 5, 1 e 2. Por que eu digo que é fácil? Não quero ser, né, pedante não, mas é só pelo seguinte, porque possui o mesmo denominador. E esse possui o mesmo denominador, quanto maior o numerador, maior é a resposta, né? Entende o que quer dizer? Por exemplo, se eu tenho uma pizza inteira para dividir para 7 pessoas, ou se eu tenho 2 pizzas inteiras para dividir para 7 pessoas, tá. Eu sei que não vai dar para cada uma das pessoas ter uma pizza inteira, mas aonde que se come mais? Se você tiver nesse grupo ou nesse grupo? Nesse segundo grupo. Porque você está vendo que tem mais pizza, então vai ter mais pedaços, né? Nem que corte a francesa, né? Corte a fatia, enfim. Mas aqui eu tenho mais comida que aqui. Então aqui vai ter mais comida por pessoa, né? Comida e pessoas. Então, basicamente, o que eu quero dizer é, se é o mesmo denominador, colocar em ordem do menor para o maior é fácil. É só colocar os números do numerador em ordem também. Então, aqui a resposta seria 1 sétimo, 2 sétimo e 5 sétimo. É uma avaliação mais fácil porque o denominador é igual. Então, para colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, é só fazer o mesmo com os números. Tranquilo? Com os numeradores. Agora, vamos lá. Quando a gente não tem essa possibilidade, ou seja, quando a gente não tem denominadores iguais, como a gente pode fazer isso? Aí, galera, a gente vai usar a ideia da decomposição entre fatores primos. Porque olha só, ou que a gente chamou também de MMC na aula passada. Porque aqui a gente tem o seguinte, 7, 2 e 3. 7, 2 e 3 são 3 números primos, né? Ou seja, números que só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Então aqui, a gente precisaria ver qual é o menor múltiplo comum entre 2, 3 e 7. Bom, e aí que o MMC seria 42, tá? Depois você pode fazer essa conta, né? Decompondo ali, passa aquela régua e vai fazendo, né? 2, 3 e 7. MMC sendo 42, então a gente faria as seguintes avaliações. Como é que eu faço para o 5, 7 virar um número de denominador 42? E aí seriam frações equivalentes. Para isso acontecer, deixa eu dar um foco aqui, que aí você fica com essa sensação de vista cansada. Bom, como é que eu faço para 5, 7 virar um número com denominador 42? Eu acho que você pode fazer isso, por exemplo, se você multiplicasse por 6 esse denominador, né? Ou seja, se eu faço 7 vezes 6, de fato 7 vezes 6 vai dar 42. Lembra daquele papo? Não esquece dele. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro também. Ou, no caso aqui da fração, tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima e vice-versa. Então, eu teria que multiplicar aqui em cima por 6.
tá? Então a fração 5 sétimos ela poderia ser convertida para 30/42. Por exemplo, como é que eu faço para a fração 1 meio virar uma fração equivalente a meio, só que com denominador 42? Ou seja, como é que eu faço para o 2 virar 42? Para o 2 virar 42, galera, a gente multiplica isso aqui por 21, né? Aí eu faço a mesma coisa arriba. Então, a gente teria a fração 21/42. Mesma coisa. Como é que eu faço para a fração, né? Essa aqui agora. 2/3 se tornar uma equivalente com o denominador 42. Bom, a multiplicação que a gente deveria fazer aqui era por quanto? Por 14, tá? Aí você poderia verificar isso com mais calma, é só para a gente acelerar aqui. Multiplicar aqui em cima por 14. A gente teria então 2 vezes 14, 28. Então, essas mesmas três frações que nós fizemos aqui, né, que nós tínhamos aqui para colocar em ordem, agora elas estão assim. Vou colocar no jeito que está escrito aqui, tá? Na ordem que está escrito depois, aí a gente avalia quem deve ser maior ou menor. 30/42 é os 5 sétimos. A fração meio, a equivalente a ela ficou 21/42. E a equivalente a 2/3 fica 28/42. Tá. Tá em ordem crescente já? Lembrando, a ordem crescente é aquela do menor para o maior. Eu tô te perguntando isso. Tá em ordem crescente aqui? Galera, não, né? Porque agora se tem o mesmo denominador, a gente pode fazer que nem o exemplo anterior. Ou seja, avaliar só o numerador, né? Porque se a gente torna o denominador, a parte de baixo igual, é só avaliar a parte de cima. E se a gente quer colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, bom, o primeiro de todos seria o 21/42, né? Deixa eu separar aqui. Depois, o 28/42 e depois o 30/42. Beleza? Tá? Eu vou chegar agora pra cá, ó, que aí você consegue ver direitinho. Suave, gente? Beleza? Então, só para você visualizar direitinho que a gente... Então, quando tem denominadores distintos, o ideal é fazer o MMC, hein? MMC aí serve sempre para salvar a gente. Tranquilão? Bom, uma outra maneira de você também avaliar isso aqui era dividir, né? É assim, não estou dizendo que vai ser mais trabalhoso ou menos, é só uma alternativa. Eu só falei disso porque eu queria falar especificamente sobre denominadores. Aí eu usei MMC, enfim, falei de frações. Mas se você quiser, você poderia dividir 5 por 7. Ah, vai dar tanto. 1 por 2. Ah, 1 por 2 eu sei de cabeça, é meio. Ah, 2/3. Pô, 2/3 eu já vi o Kaique fazendo, é 0,666. Aí você depois avaliaria quem era o maior e quem era o menor. Pode ser assim também, tá? Obtendo o decimal de cada uma das três frações e avalio. Show? Aí aqui seria a ordem. Ah, só para fazer uma coisa aqui, acho que mais interessante. Acho que eu vou colocar os sinais. Fazer assim, ó. 21/42 é menor do que 28/42. E 28/42, por sua vez, é menor do que o 30/42. Tá? Usando os sinais lógicos de menor e maior. Show?